Meu querido irmão, minha querida irmã, com alegria que eu quero relatar um pouco da história da Igreja Fonte da Vida. A Igreja Fonte da Vida, ela começou comigo e com a Bispa Rúbia e uma equipe que estava conosco no início. E para contar um pouco da história, eu tenho que falar um pouquinho da minha vida. Meus pais moravam em Aragarças em 1955 e quando eu nasci, eles acharam melhor ir para Franca, São Paulo, onde morava a família do meu pai, para que minha mãe pudesse ter uma assistência melhor no nascimento do seu primeiro filho, que sou eu. Eu nasci em Franca, passei um período ali em Franca, depois voltei para Aragarças. Minha primeira infância, ela foi em Aragarças, Goiás, uma cidade querida, muito bonita, que faz divisa ali com... É a última cidade de Goiás, fazendo divisa com Mato Grosso. Do outro lado é a Barra do Garças. E depois eu voltei para Franca, fiz lá a primeira fase dos meus estudos e comecei a segunda fase, eu vim morar em Goiânia. Vim morar em Goiânia, eu tinha 13 anos de idade. Em Goiânia, comecei a jogar, gostava muito de esporte, comecei a jogar basquete ali no nosso colégio, Assis Chateaubriand, e depois fui jogar no Jaol, um clube que eu tenho um carinho muito especial. Passei ali praticamente a minha adolescência nesse clube jogando, e fui à seleção goiana, estudantil, juvenil, e tinha um amor muito grande pelo esporte. E, até certo ponto, esse amor pelo esporte me resguardou de não andar aí pelo submundo da droga, no qual eu tinha iniciado ali em Franca, São Paulo. Com 17 anos de idade, veio a minha conversão. Interessante, eu sempre fui acompanhado aí de pregadores, né? Eu tinha um tio que ele foi criado pela minha avó e se tornou nosso tio, a gente considerava como da família, que era pastor da Assembleia de Deus. Todos os dias de Natal ele ia e levava uma mensagem ali. Eu lembro que os jovens da época, da família, saíam correndo antes dele chegar. Mas eu admirava a ousadia dele, porque eu conhecia bem minha família, a pessoa chegar ali para pregar diante da minha família tinha que ser realmente ousado. E quando eu vim morar em Goiânia, e meus pais, nós moramos por um período em um hotel ali na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, também tinha uma pessoa que sempre pregava nos finais da noite, ele sempre falava de Moisés, falava da Arca de Noé, e aquilo me cativava muito. E com 17 anos eu recebi um convite para ir a uma reunião da Mocidade para Cristo. E ali na reunião da Mocidade para Cristo eu comecei a minha caminhada com o Senhor. E eu fui convidado para ir ao acampamento da Mocidade para Cristo em Belo Horizonte. Foi ali em Belo Horizonte que realmente aconteceu a minha conversão. O acampamento ficava ali na Lagoa dos Ingleses e foram dias maravilhosos de convivência social, de esporte, e às noites tinha as pregações. Os 3 primeiros dias não me atraíram muito a mensagem, o pregador era mais tranquilo, mas no 4º dia foi um pregador jovem, talvez tinha mais 3 ou 4 anos mais do que eu na época, e ele fez algo tremendo. Ele jogou a Bíblia no chão, falou: vocês podem falar que esse livro tem muitos exageros, não é verdade, mas eu quero desafiar vocês a dizerem que Jesus Cristo não existe. E quero desafiar vocês a ter um encontro com Jesus. Desafia Jesus. As palavras foram como um pulso forte no meu coração. Eu saí correndo ali, fui para a lagoa e me ajoelhei naquela lagoa escura, me lembro muito bem, e falei ao Senhor. Falei: Senhor, se Tu existe, realmente se revela a mim. Aquele momento eu tive uma experiência inesquecível que começou a mudar radicalmente a minha vida. Eu levantei os meus olhos, a minha cabeça, olhei para a lagoa, tinha uma luz muito forte no meio da lagoa. E no meio dessa luz vinha uma pessoa andando na minha direção. E vestia um manto branco, seu cabelo era preto,
Eu não conseguia ver longos e eu não conseguia ver o seu rosto, que brilhava muito forte. Eu sabia que Jesus estava ali. Porque o ambiente se transformou. E à medida que ele chegava bem próximo de mim, meu coração disparou, minha mão esfriava. E naquele momento, ele colocou as mãos sobre os meus ombros, suas mãos leves, eu sabia que elas estavam ali. E ele falou a frase que mudou a minha vida, mudou a minha história de vida. Ele disse: César, eu te amo como você é. E eu creio que nessa experiência, Deus colocou um fundamento da graça dele no meu coração, e este fundamento passou a ser, anos depois, o fundamento da Igreja Fonte da Vida. E naquele momento eu me senti amado, aceito, e quando eu levantei a cabeça, ele começou a sair de perto de mim, voltou para o centro da lagoa e desapareceu. A experiência foi tão forte, foi tão marcante, que eu peguei as pedras do lugar e guardei durante 2 anos. E só larguei aquelas pedras porque um dia o Espírito Santo falou comigo: você está idolatrando essas pedras. Eu vou te dar experiências marcantes assim sempre. E foi aí que iniciou o processo da minha conversão. E logo em seguida eu comecei a sentir um chamado ministerial. Por quê? Porque quando eu fui sair daquele acampamento, uma pessoa, o líder, aquele que tinha liberado essa mensagem, ele veio no final, eu estava dentro do ônibus já, sentado ali talvez na penúltima fileira, ele veio e colocou as mãos no meu braço e disse: Deus tem um chamado muito forte para a sua vida. Eu não entendi o que era chamado, mas falei: é coisa boa, vindo dele é coisa boa, pensei comigo. E a partir daquele momento, Deus começou a me chamar e me mostrar o que Ele tinha para a minha vida. Foi aí que eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, e a partir daquele momento comecei a levar as coisas mais sérias, tive algumas experiências ainda ruins com o pecado, até ter o processo total de libertação. E na presbiteriana e na Mocidade para Cristo, eu comecei a receber os primeiros princípios de vida cristã. Adolescente come muito, todo adolescente come muito, toda criança em desenvolvimento come muito. E chegou um dia que nós não tínhamos nada, mais nada para servir de janta para aqueles meninos. Eles tinham tomado café da manhã, tinham almoçado, mas chegou aí no fim da tarde, final do dia, e não tinha água na geladeira, não tinha nada. E não tinha de onde a gente tirar também, nós não tínhamos dinheiro. Nós temos por princípio até hoje, nós não saímos pedindo, não é? Não temos esse hábito e não fizemos assim com a obra do Senhor, né? E o apóstolo, ele reuniu os meninos numa mesa muito grande, nós tínhamos em casa uma mesa enorme, onde a gente tomava as refeições, e ele reuniu os meninos ali e nós colocamos os pratos, os copos, a água, as garrafas de água, e ele falou o seguinte: agora cada um vai orar e vai agradecer a Deus pelo alimento. Os meninos não entenderam nada, né? Eles sabiam que não tinha alimento. E tinham uns que gostavam de provar a situação. E nós começamos a orar, e eu, meu Deus do céu, como me apertou o coração. Eu falei: Deus, agora nós precisamos de um milagre mesmo. E estava chovendo muito naquele final de tarde, já era noite, já devia ser umas 7, 8 horas da noite. E estava chovendo muito. E nós começamos a orar. O apóstolo na cabeceira, eu do lado dele, começou aqui, à esquerda, foi, os meninos todos, cada um fazendo oração. Tinha uns que faziam oração bem rapidinha, outros demoravam um pouquinho mais. Antes de terminar, o último menino, aqui da nossa direita, a orar, tocou a campainha. E nós fomos lá, os meninos tudo arregalaram o olho pra gente assim, nós fomos lá atender. Era um rapaz entregador de pizza. E ele chegou, eu não me lembro quantas pizzas eram, mas seguramente eram mais de 5 pizzas na mão.
e ele disse o seguinte para a gente: eu tenho que entregar essas pizzas aqui, mas está chovendo demais e o pneu da moto estourou aqui na frente da casa de vocês. Eu sei que aqui é uma casa de recuperação para meninos. Vocês querem essas pizzas? Olha, eu fico arrepiada até hoje quando eu me lembro disso, porque é mão de Deus. Os meninos, antes do rapaz terminar, e tinha refrigerante também, ele entregou os refrigerantes para a gente. Antes do rapaz terminar essa fala, os meninos já estavam dando glória a Deus, pulando na sala, porque eles viram o milagre de Deus acontecendo. Isso foi um dos milagres que nós... talvez você diga assim, não, isso é coisa à toa. Não é não, não é coisa à toa. Isso não é coincidência, isso é a mão de Deus agindo. Assim nós vimos a Casa Juvenil Vida Nova, esse trabalho com os meninos, o trabalho com as creches, ser sustentado pela mão de Deus, até que a Igreja Fonte da Vida teve mais estrutura financeira para agir e para abençoar essa obra, que é o que nós temos hoje. A Igreja Fonte da Vida, ela começa com um telefonema que eu recebi de uma irmã nos convidando, a mim e a Bispa Rúbia, para fazer um culto na casa dela. E nós fomos a esse culto, e era uma quarta-feira, e tinha 12 pessoas. 12 pessoas que vinham de uma igreja tradicional. E Deus nos levou a agir ali de uma maneira diferente, até então, ministerialmente, como a gente agia. Foi um culto mais tranquilo, onde a presença de Deus estava de maneira suave, mas intensa. Terminou a primeira reunião e eu perguntei para ela, vocês querem outra? Quarta-feira? Sim. Aí nós começamos na outra quarta e tinha mais gente, na outra quarta. Chegou um momento que a sala do apartamento dela não cabia mais, nós tivemos que descer para o salão de festa e lotou também, até que chegou um momento que não cabia mais no prédio. E era uma espécie de um condomínio e estava incomodando as pessoas. E ali tinha um empresário que tinha uma distribuidora de remédios em Goiânia e tinha um anfiteatro. Ele nos ofereceu um anfiteatro. E nós fomos para aquele anfiteatro, começamos ali a reunir e na segunda reunião já tinha gente nos corredores, fora, e eu fiquei preocupado porque tinha muitos remédios, muito medicamento, eu não sabia quem estava ali. E comecei a orar, falei, Deus nos dá um salão, nós precisamos de um salão imediatamente. Até que nós encontramos o primeiro salão de reunião oficial da Igreja Fonte da Vida. Nesse primeiro salão, logo já não cabia mais, mas tinha em cima cheio, embaixo também cheio, a gente colocava um telão e as pessoas ficavam na rua. E nós colocávamos caixa de som na rua. E o impacto foi muito grande, muita gente convertendo. Igreja até então era tido como pessoas pobres, incultas que iam para a igreja. Há 15 anos atrás, estávamos na rua T53, no setor Bueno. Estávamos cooperando com o apóstolo César Augusto, uma obra que Deus, através das mãos do apóstolo César Augusto, realizou milagres extraordinários. Pessoas sendo curadas de câncer, milhares de pessoas convertendo, entregando suas vidas para Jesus, mulheres que não podiam engravidar, tendo um ano após, vindo à igreja, trazendo a sua criança para apresentar a Jesus. Foi um mover extraordinário de Deus. E Deus, através das mãos do apóstolo César, o chamou para esta obra, para realizar esta obra extraordinária. E hoje, nesses 15 anos, fico feliz em fazer parte deste mover, desta presença de Deus, desta obra chamada Igreja Fonte da Vida. Nós estávamos apenas com a parte inferior da construção feita, que seria um subsolo que dá para a rua secundária, porque o prédio vai desde a avenida principal até a rua secundária. É uma área grande que a igreja estava fazendo a sua obra. E terminamos aquela parte ali, que era o nível da pista secundária.
e concretamos a laje superior e acima seria construído o templo e depois a cobertura para proteger da chuva. E nós ficamos ali mais ou menos um ano e meio reunindo nesse prédio embaixo, caberia aproximadamente ali umas 800 a 1.000 pessoas e chegava até mais um pouco, porque nos dias da reunião, que era quarta-feira, pedimos solicitação para que a rua fosse fechada e as pessoas iam ali utilizando tanto a área coberta debaixo do concreto, como a área do pátio da calçada e a própria rua para que os cultos se realizassem. Mas num período de chuvas, o apóstolo sempre pedia à igreja e ele orava para que não chovesse. E ele começou a liberar uma palavra que não iria chover na quarta-feira. E foi interessante, porque durante esse período que a igreja esteve ali atuando ali, não aconteceu a chuva na quarta-feira. Houve momentos que o apóstolo saiu da casa dele lá no setor Jaó, que era distante ali do setor onde a igreja acontecia, e a chuva estava acontecendo lá, mas quando chegava ali no setor marista, não só ele, diversos membros chegavam ali perto do prédio, havia uma proteção divina, vamos dizer assim, através da oração da igreja, da palavra liberada, e as reuniões aconteciam e a igreja realmente transcorreu esse período até que ela pudesse subir depois para o pavimento superior, onde seria o próprio templo que existe hoje, e realizada a cobertura. Então foi um período muito gracioso, de muitos sinais de Deus. Nós vemos isso confirmando o Ministério Fonte da Vida como uma igreja apostólica, uma igreja abençoada por Deus. A visão de intercessão é uma característica muito forte na Igreja Fonte da Vida. Deus nos levou a orar. Isaías 62 diz que o Senhor pôs guarda sobre os muros, que ora ao Senhor dia e noite. A visão do altar de intercessão, da torre de intercessão, do santuário de intercessão, é muito forte na Igreja Fonte da Vida. Nós cremos que Deus move através da oração. E por isso nós oramos, nós temos todo aquele sistema de orar 24 horas. Você, quando vai à sede da Igreja Fonte da Vida atual, ou uma das igrejas Fonte da Vida, você vai ver esse espírito de intercessão, esse mover de intercessão no nosso meio. Nós cremos que através da intercessão a mão de Deus se move. E quantas respostas têm acontecido? Quantas pessoas têm ido ao santuário orar, têm sido um instrumento do Espírito Santo para interceder pelo Brasil, pelas nações, para interceder para que Deus mude as estruturas injustas que foram criadas por instrumentos de Satanás nas nações, e Deus tem respondido. Nós cremos que a história se faz através da intercessão. Por isso a Igreja Fonte da Vida é uma igreja que ora. A visão apostólica. A visão apostólica ela é muito simples. Eu não acredito que o apóstolo tem que ser bajulado, o apóstolo não é uma celebridade. O apóstolo recebeu um comissionamento de Deus. Ide por todo mundo. Além de pregar, faça discípulos. E só tem uma maneira de você fazer discípulo, gerando igrejas. Discípulos permanecem no Senhor em igrejas. Deus nos deu essa visão. E eu creio, eu sei aonde nós vamos chegar. Eu sei que cada nação que houver na face da terra haverá uma igreja Fonte da Vida. Essa visão apostólica, essa ousadia apostólica, esse crer no restaurar de Deus, dos fundamentos, esse crer no restaurar do tabernáculo, esse crer de romper limites e alcançar o que Deus determinou para que alcancemos, Deus nos deu essa visão. E 15 anos da Fonte da Vida, estamos celebrando nestes 15 anos a alegria das vitórias, a alegria da expansão de uma igreja que nasceu com uma visão apostólica, uma visão de missões, uma visão de expansão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje a Igreja Fonte da Vida está em mais de 10 países, em mais de 20 cidades dos Estados Unidos. Estamos com a Igreja Fountain of Life no centro de, podemos dizer, uma das cidades mais importantes do mundo, que é a cidade de Nova York. Estamos hoje no continente americano, América do Norte, América do Sul, na África e na Europa, e preparando missionários já com visão de alcançar
a Ásia. É aí que a Fonte da Vida, durante esses 15 anos, tem conquistado novos territórios, não só na área do Ministério de Louvor, mas em todas as áreas, alcançando aí outros países, novas cidades. E eu creio que se nós refletirmos aí o que Deus fez nesses últimos 15 anos, eu me alegro e tenho muito mais fé, com a certeza do que Deus vai fazer nos próximos 15 anos. Deus vai surpreender toda a nossa fé, toda a nossa expectativa, em nome de Jesus. Encerrando esse vídeo da história da Igreja Fonte da Vida, a Igreja Fonte da Vida é também para as futuras gerações. Se Jesus Cristo não voltar, meus netos, seus netos, meus bisnetos, seus bisnetos, os nossos tataranetos vão continuar o ministério da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Lute para que a Fonte da Vida cresça, lute pela sua família e lute pela sua descendência. Que Deus te abençoe. Como é bom fazer parte da família Fonte da Vida. As futuras gerações vão receber como herança uma igreja edificada, com visão, que cresce em fé e que vai tomar as nações. Que Deus abençoe você e a toda a sua descendência. Amém.